relativamente à função f de r em r, dada por f de x igual ao módulo de x mais módulo de x menos 1. É correto afirmar que... E aí ele fez algumas afirmações e a gente tem que saber quais são as falsas, quais são as verdadeiras, né? E aí, logo na A, né? O gráfico de f é a reunião de duas semi-retas. E eu não vou conseguir responder isso sem saber qual é o gráfico dessa função, né? Como essa função ela tem aí dois módulos separados, eu acho que nesse caso é mais fácil eu vir chutando os valores e ver como que a função se comporta, tá? Mas não vou chutar quaisquer valores aleatórios, né? Normalmente uma função modular, ela tem uma tendência a ser seguida em valores muito baixos e para valores muito altos, né? Ela vai seguir uma tendência, ou vai muito para cima, ou vai muito para baixo, enfim. Ela segue uma tendência, tá? Nesse caso, o que eu vou fazer? Eu tenho que ver quais são esses pontos em que ela começa a pegar essa tendência. Então, se você olhar aqui o módulo de x, o módulo de x ele vai ser igual a zero quando x for igual a zero, certo? E o módulo de x menos 1 vai ser igual a zero quando o x for igual a 1, certo? Então, o 0 e 1 são esses valores que me deixam mais curiosos para saber como a função vai se comportar. Então, quando eu for chutar os valores de x para montar o gráfico, eu vou chutar valores em torno do 0 e do 1, certo? Vai ser estrategicamente entre o 0 e o 1. Então, vamos montar aqui uma tabelinha para a gente vir chutando aí esses valores, tá? Então, eu poderia ter feito isso antes, né? Mas, perdão aí. Então, vamos lá. E para cima também, né? Vou pegar aqui, vou botar aqui estrategicamente o valor do ponto que eu quero em primeiro. Vou chutar valores para x e depois eu vou encontrar o valor do y substituindo aquele valor na função de f de x. Vou até botar f de x, que seria o ponto y, tá? Então vamos lá. Vamos lá, os valores que eu falei foram o 0 e 1, certo? Né? Os valores, por causa da função, os que dão mais problemas ali são o 0 e 1. Que pode ter ali que a gente não consegue prever tão facilmente quais são os valores. Então, se eu coloco aqui o x igual... Como eu quero 0 e 1, eu vou pegar um antes e um depois para ver como que ela se comporta, tá? Então, eu vou pegar um antes, um depois e vamos ver o que dá, tá? Agora, quando eu pego x igual a menos 1, eu vou ter o f de x. Tudo que tiver x eu troco por menos 1. Então, vai ser módulo de menos 1 mais módulo de menos 1, menos 1. Beleza? Módulo de menos 1 vai me retornar um valor positivo, 1. Mais menos 1 com menos 1 é menos 2. Então, isso aqui vai ser igual a 1. Módulo de menos 2 vai me retornar o valor 2. E 1 mais 2 vai dar 3. Certo? Então, aqui a gente tem nosso primeiro ponto. Menos 1 e 3. Certo? Vamos para o nosso segundo. Deixa eu só copiar aqui a função, que a gente não precisa ficar subindo toda hora para ver, né? Menos 1, né? Isso aí. Esse aqui vai ser o y do meu ponto. Então, vamos lá. Quando x for 0, o que vai acontecer? Vou ter o módulo de 0 mais módulo de 0 menos 1. Módulo de 0 é 0 e 0 menos 1 vai dar menos 1. Ou seja, vai dar 1. Então, meu próximo ponto, 0 e 1. Não fica com medo, né, da gente, poxa, estou gastando tanto tempo assim em uma das alternativas só. Será que eu vou gastar tanto tempo assim na alternativa B, na C, na D e na E? Não. Porque todas as outras a gente vai conseguir responder também pelo gráfico, tá? Então não se desesperem aí. Vamos lá, então quando eu botar o x igual a 1, eu vou ter módulo de 1 mais módulo de 1 menos 1. Módulo de 1 vai ser 1, mais 1 menos 1 vai dar 0. E módulo de 0 é 0. Então, esse ponto aqui é o ponto 1 e 1. E o 2, vou fazer a mesma história, né? Módulo de 2 mais 2 menos 1
igual a módulo de 2 é o próprio 2. 2 menos 1 vai dar 1. E módulo de 1 é 1. 2 mais 1 vai dar 3. Então, o nosso próximo ponto é o 2 e 3. Beleza? Então, já temos aí alguns pontos que a gente consegue ver como que essa função vai se comportar. Eu vou puxar um pouquinho para o lado, porque a gente vai precisar só dessa primeira coluna aqui para fazer o gráfico. Então, vamos lá. Agora a gente vai armar esse gráfico aí. Por que tão grande? Por que tão grande, né? Pronto. Então, aqui, vamos aos pontos aí essenciais. Vamos pegar aqui 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 5 e 5. Para baixo não, porque vai ser tudo positivo, né? Não precisa ir para baixo. Então vamos lá, quais são os pontos importantes? São menos 1 e 3, certo? Então vou andar menos 1 e x e 3, então para cima. Então aqui tem um ponto. 0 e 1, então 0, x0 e y1, beleza? 1 e 1, então 1 e 1 está aqui. E 2 e 3, então 2 e 3. Então ele parece, né, que ele está fazendo o seguinte, ele desceu até o ponto 0 e 1, seguiu reto e depois subiu. Então, se você chutar alguns outros valores para a esquerda ou para a direita, você vai ver que vai dar realmente esse desenho, né? Então, por exemplo, se você chutar ali um x igual a menos 2, por exemplo, aqui você vai encontrar o ponto menos 2 e 5. Tá? Você pode fazer o mesmo esquema, você vai ver que ele vai cair lá em cima, menos 2 e 5. Se você escolher o 3, a mesma história, ele vai cair lá em cima, no 5. Certo? Então aqui, é a mesma coisa se você escolher um aqui no meio, né? Se você escolher o x igual a meio, você vai ver que também vai dar 1. Então, quando você pegar esses pontos, você vai ver que o gráfico ele vai ficar exatamente com essa cara aí, ó. Ele vem, bate aqui no 0 e 1, depois ele vai ficar aqui uma reta, e depois ele vai subir de novo. Dessa forma aqui, certo? Então, nota que é aquela história que eu falei, né? Ele segue de uma tendência, descendo, aí no 0 e 1, ele poderia ser uma reta, ele poderia dar uma subida e depois, né, manter aí constante, enfim, aí depende da função, e depois do 1 ele continua com uma tendência de subida. Então esse é o gráfico aí dessa função, módulo de x mais módulo de x menos 1. E o que a gente vai fazer agora? Vamos ver as alternativas, né? Então na letra A ele diz aí, o gráfico de f é a reunião de duas semi-retas, né? A gente consegue ver claramente aí que são 3, certo? Então a letra A não é verdadeira. A segunda, o conjunto imagem de f é o intervalo 1 até o infinito. Conjunto imagem são todos os pontos de y que são utilizados no gráfico. E se você reparar, do 1 para cima, todos os y estão sendo utilizados. Então a letra B é a verdadeira, tá? É a correta. Mas vamos dar uma olhada nas outras para ver se é verdade ou não, tá? Ó, f é crescente para todo x pertencente aos reais. Não, ó, parte negativa, decrescente. F é decrescente para todo x pertencente aos reais e x positivo. Não, olha só, está subindo. O valor mínimo de f é 0. Não, o valor mínimo de f é o número 1, tá? Então a resposta correta, como a gente já tinha visto, letra B de Bhaskara.